A paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Intercessão. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos agora no ar através do canal 14 em Recife e região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco, através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite e compartilhe os nossos links nos grupos de amigos, familiares, para que mais pessoas sejam abençoadas através desta programação. Quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 40 e o versículo 1. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com este texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. No programa de hoje, já contamos com a presença das irmãs Maria Gilzélia Ramos e a irmã Gilzélia Lins. São dois nomes muito parecidos, né? E para nós é uma alegria muito grande. A nossa irmã Gilzélia Lins, né? Pai do Senhor, irmã Gilzélia. Pai do Senhor. É um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Amém. E a senhora dirige o círculo de oração ali na área 65, né? Qual é o círculo de oração? Rua 14. Rua 14. Rua 14. É um prazer tê-la conosco no programa Amém. Intercessão. Prazer é nosso. Que maravilha, né? E a irmã Gilzélia, né? Ramos, também dirige o círculo de oração na área 65. Do qual o ciclo de oração? Na Avenida 1, Curado 4. Avenida 1, Curado 4. É um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Prazer é meu estar aqui. Muita alegria de estar participando dessa bela programação, muito boa, né? E eu nem esperava de estar aqui, mas Jesus é bom. Maravilha, né? E hoje, meus irmãos, nós estaremos falando sobre testemunhos da intercessão, né? Com as nossas irmãs que dirigem o ciclo de oração. Se fosse eu no lugar das irmãs, eu aproveitaria agora para convidar os irmãos para participar do ciclo de oração, né? Aproveite a oportunidade. Eu quero convidar. Eu quero convidar sempre. Já pode? Fique à vontade. Pronto. Quero convidar toda a área 65, a área 39, que eu faço parte das duas, para chegar ali nas quinta-feiras, no Curado 4, Avenida 1. Chegue lá, Jesus está lá maravilhoso, fazendo maravilhas, curas divinas, renovando. E nós estamos em processo de aniversário este mês. Quando é e eu quero, dia 22 de maio, vai ser o nosso aniversário. E eu convido toda a igreja, todos os irmãos, cheguem lá, a porta está aberta. Amém. Eu também convido, agora tem que dividir com ela, porque é o mesmo dia. Mas cheguem lá, o Deus poderoso não nos deixa. A gente tem sido uma bênção lá, o trabalho lá na Rua 14. É uma igreja pequenininha, mas cabe todo mundo, principalmente a comissão. A comissão, eu tenho as meninas bem novinhas, 85 anos, 75, Eita, 70, maravilha. E elas estão agora ouvindo a gente, né? Estão tudo glorificando a Deus, porque a gente tem que conversar aqui hoje, o que Jesus tem feito com a gente na Rua 14. Que maravilha, Todos né? estão convidados para Glória chegar lá. a Deus, que maravilha. E essas irmãs são as que mais cooperam, né? São. As que chegam mais cedo, né? Que estão sempre no peso. Que maravilha, né? Meus queridos irmãos, antes de estarmos falando sobre o que vamos tratar nesta tarde, nós estaremos falando sobre o tema Testemunho da Intercessão. Estaremos entrevistando aqui as nossas irmãs e elas estarão contando o que Deus fez através da intercessão, através da oração. Mas antes de conversarmos com as irmãs, eu vou pedir a irmã Gilzélia Ramos, né? Para estar orando ao Senhor no início desse programa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Salvador, aqui estamos diante de Ti, Senhor, sentindo a Tua presença, meu Deus, te agradecendo por esta oportunidade que tem nos concedido de estarmos aqui, Senhor, glorificando o Teu nome, dizendo o que Tu tens feito, maravilhas, Senhor, no meio do Teu povo. Pai querido e eterno Salvador, nós somos gratos, Senhor, por esta oportunidade que tem nos concedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Como disse, estaremos falando sobre o tema Testemunhos da Intercessão. No programa de hoje estaremos já entrevistando nossa irmã Gilzeli e a irmã Gisele, não é? Elas estarão nos contando um pouco das suas experiências como intercessora com Deus. Minhas irmãs, de início queremos perguntar qual a importância de intercedermos e termos comunhão com Deus. Irmã Gisele, fica à vontade, depois a irmã também pode interagir com os irmãos. A importância é muito especial, né? Em primeiro lugar, nós temos o privilégio de ter esta comunhão com Cristo, não é? Porque não é para todo mundo, não é? E Deus, Ele nos reservou, Ele nos honra, né? E nós temos esse direito de conversar com Ele e sentir a sua presença, porque nós sentimos a presença do Senhor nas orações que nós fizemos, até nos lares, quando nós vamos visitar, a gente sente a presença de Deus, porque se Ele não estiver na nossa presença, não adianta, né? Então a gente tem que confiar, crer que Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele está ao nosso lado, está a nos ouvir, né, a atender às nossas orações, e nós louvamos, somos privilegiados. Eu sou privilegiada de ter esse Deus tão grande na minha vida. E louvo a Deus, porque Ele me escolheu para ser sua filha, né? E amém. Que bom, né? Esse privilégio, irmã Gisele, é um privilégio que nós desfrutamos e que a gente não pode perder nunca esse privilégio, né? Temos que aproveitar bem, não é? Porque a intercessão, ela, como a irmã Gisele falou, ela é importante porque a intercessão ela não acontece apenas na congregação, ela acontece também nos lares, quando vocês vão visitar as irmãs, os irmãos que estão enfermos. E a senhora pode compartilhar mais um pouco aí também sobre a importância da intercessão, né? E de aprofundarmos a nossa comunhão com Deus, né? Até mesmo, irmão, que é uma responsabilidade e a gente, como eu li, né? A gente tem que orar sem cessar. Muitas vezes a gente está em casa e alguém chama e a gente tem que estar pronto para chegar lá, junto, fazer um socorro. Eu comparo, nós somos as carpinteiras. E as carpinteiras eram pagas para chorar. E a gente chora sem precisar de dinheiro, porque a nossa recompensa vem dele. E eu passei por um momento muito difícil, quando alguém veio me chamar para ir orar. E eu cheguei em uma casa, chamei o irmão e a gente fomos nessa casa, chegou lá o pessoal todo com uma Bíblia, sangue de Cristo, sangue de Cristo. Eu digo, ei, peraí, aqui não é sangue de Cristo não, aqui é o nome de Jesus. Aqui é o nome de Jesus. E oremos, cantemos, e a pessoa ficou liberta, em nome de um vizinho meu, liberta em nome de Jesus. Mas de madrugada, eu orando, Jesus me disse, alguém vai chegar, alguém vai chegar. E quando a gente sente aquela voz falando dentro da gente, a Bíblia diz assim, quando os ouvidos da minha voz, não endurecei o vosso coração. E às vezes a gente só fala para uma pessoa não crente, mas às vezes Deus fala com a gente e a gente teima, né? Resiste. Mas se a gente não obedecer, a gente passa por decepção. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado e já aconteceu várias vezes isso comigo e eu sempre saio de vitória porque eu vou com Ele. Sem a presença dele não dá, né, Gil? Sem a presença dele não dá, como Moisés disse, né? Sem a tua presença eu não vou. Então a gente convida logo ele, Jesus, vamos comigo, vamos ali. E ele vai e as almas são libertas. É por isso que o intercessor ele tem que aprofundar a sua comunhão com Deus, né? Para poder ter essa sensibilidade, né, irmã Gisele? E essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus e corresponder. Achei interessante a sua colocação, porque geralmente a gente pega esse texto e trata exatamente para o pecador, né? Para aquele que ainda não conhece a Cristo, né? Mas a mensagem foi para os crentes mesmo, né? Se hoje ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração. A senhora me fez lembrar que uma certa madrugada eu me levantei para orar e eu senti desejo de orar por uma irmã. Ela estava gestante e assim, quanto mais eu orava por ela, mais eu tinha vontade de orar por ela e passei uma boa parte na madrugada intercedendo. Um outro dia pela manhã eu encontrei com o esposo dela na cidade e perguntei, como é que está a tua esposa? Ele disse, rapaz, ela entrou em processo de trabalho e parto, né? E os médicos queriam que a criança nascesse de parto normal, mas foi muito complicado
E eu disse que hora era mais ou menos. Ele me disse o horário, era exatamente a hora que eu estava intercedendo por ela, rogando a bênção de Deus sobre a vida dela. Quer dizer, é importante a gente não endurecer o coração, porque Deus, ele quer atuar. Ele, claro que ele não precisa de ninguém para fazer, mas como a senhora disse, é o privilégio que Deus nos permite de poder trabalharmos junto com Ele, né? Deu esse direito a gente, né? De a gente ter Ele para nos fortalecer e falar conosco a respeito daquela necessidade que o outro está passando, né? E Deus, Ele faz isso, né? E é muito bom. Muito bom, muito bom. Não tem nem comparação, né? Nem palavras a gente tem para falar sobre a grandeza de Deus na nossa vida. Você ter o privilégio de dobrar seu joelho e clamar a Deus, e ali você sente Deus pertinho de você, bem juntinho, né? E quando você se levanta dali, glória a Deus, quando você se levanta dali, você já sente que a causa foi resolvida. Glória a Deus. Porque Deus, Ele faz isso. Ele faz isso. Quando a gente dobra o nosso joelho, glória a Deus, que a gente confia e diz, Senhor, é Tu. Só você, Senhor, é que pode. Mais ninguém. Pode ficar certo. E quando você se levantar dali, você já tá com a vitória concreta que Ele vai mandar, né? E Jesus é muito lindo. Muito misericordioso, né? Ai, Jesus, eu passei por posso falar? Claro, eu passei por um processo. Minha filha, ela estava gestante. Já faz 15 anos isso. E ela tinha uma sogra que era do lado oposto, né, de religião. E ela não queria que minha filha engravidasse do filho dela. Mas casada, tudo direitinho, o esposo dela era muito bom para ela. E ela tinha desejo de ter filho. Aí, mãe, eu queria ter um filho, mãe, eu quero ter um filho. Calma, Deus vai lhe dar, Deus vai lhe dar. E eu dirigia nessa época o ciclo de oração na área 39, no loteamento Curado 2. E a comissão sempre nos ajuda, né? E eu fazia toda semana consagração. E eu pedi às irmãs para Jesus conceder um fruto para minha filha. E quando foi um certo dia, uma certa consagração, Deus usando uma irmã lá, e a irmã disse assim, irmã Gil, a sua filha vai ter um bebê, e é uma menina. Aí eu disse, glória a Deus, amém, e a comissão todinha glorificou, né? Tá certo. Com pouco tempo minha filha engravidou, tudo bem, tudo certo, a gravidez foi uma coisa, ela não sofreu nada, mas no dia de ter o bebê, só Jesus. E Deus tinha dito a mim antes que Ele ia chegar na hora certa. Deus disse, eu vou chegar na hora certa, porque eu tinha um certo receio porque o outro lado, né, apesar de que a gente não crê, eu não creio, mas às vezes acontece, né? Aí eu disse, Jesus, olha, é tua, ela é tua, esse bebê é teu, eu sou tua, Senhor, venha cá, Jesus, tome à frente. E Deus promete, Ele cumpre, né? Com certeza. Aí, quando foi no dia da minha filha ir para a maternidade, ela foi com a sogra e tudo dando errado. Ela disse assim ao marido, eu quero ir para casa de manhã, eu quero buscar amanhã para ir comigo. Vamos levar sua mãe para casa, que ela não tem mais idade para estar essa hora de noite em hospital, e eu quero manhã. Aí ela não queria ficar, mas ele levou. Ela ficou em casa e foram me buscar. E quando a gente entrou, eu já estava orando em casa, né? Porque quando a filha liga amanhã, né? A gente já fica naquela tensão. Aí eu comecei a orar. Quando a gente chegou, eu liguei para minha cunhada, eu sei que o senhor conhece minha cunhada Lucelena, não sabe que ela é minha cunhada, vai saber agora. Sim. E ela ligou para uma maternidade, para uma colega dela que estava de plantão e disse, minha sobrinha vai chegar aí, ela está certa. Aí a gente foi para essa maternidade, lá em Afogados. E quando chegou lá, ela já tinha ido lá antes e não tinha vaga. E quando ela chegou lá, tinha vaga comigo.
Aí tinha vaga, tudinho, aí ela entrou, tudo, quarto, tudinho. Aí o processo, né? Soro, essas coisas. Aí quando foi umas 5h30 da manhã, aí minha filha disse, mãe, eu vou morrer. Ela disse a mim, irmão, quando ela disse aí, eu disse, vai não. Ela sentada na cama, eu em pé aqui. Ela disse, mãe, eu vou morrer, mesmo assim. Aí eu disse, vai não. Aí eu corri para a janela do apartamento. Quando eu cheguei lá, eu olhei para o céu e disse, Deus, tu vai deixar minha filha morrer? Eu disse, Deus, tu vai deixar minha filha morrer, Senhor? Eu só disse essa palavra, olhando para o céu. Não deu um segundo a doutora que tinha entrado de plantão. Deus reservou essa doutora. Tinha entrado de plantão, abriu a porta assim, disse, coloque a mulher que está, a paciente que está em trabalho de parto agora para levar para a sala de cirurgia. Foi uma rapidez. Ela fez assim, ó. Foi uma força de Deus mesmo. Quando eu olhei para trás, ela estava abrindo a porta e dizendo essas palavras. Pegaram minha filha, botaram na maca e levaram. E eu disse, Jesus, nessas alturas minha cunhada tinha chegado e se trocou, né, e entrou na sala também de cirurgia, assistiu o parto. Aí, tudo providência de Deus, através de quê? Da intercessão. Da intercessão. Se não fosse a intercessão, se eu tivesse, né, alheia, não. Ou entrasse em desespero. Entrasse em desespero, mas eu me tranquilizei e eu disse assim, vai não. Foi essa palavra que eu disse a ela. Glória a Deus. Quando ela disse, mãe, eu vou morrer. Ela já tinha tomado soro a noite todinha. Quando ela disse assim, mãe, eu vou morrer. Aí eu disse, vai não. Aí corri para a janela. Quando eu cheguei lá, eu olhei para o céu e disse, Senhor, tu vai deixar minha filha morrer, Senhor? Tu vai deixar, Deus, minha filha morrer? No Deus, eu só fiz fechar a boca. Aí a doutora chegou e chegou a providência. Que maravilha, né? Maravilhoso. Veja como é importante, irmãos, a intercessão, né? Nós vimos aí a importância da intercessão, né? No momento certo, no momento difícil, é importante que o intercessor ele tenha profunda comunhão com Deus para ouvir a voz de Deus e para sentir a liberdade de acesso à presença de Deus, né? A gente sabe que as irmãs cresceram no lar cristão e certamente vivenciaram assim, momentos de oração com seus pais, irmãos, mesmo como jovens servindo ao Senhor. Que experiências em resposta às orações as irmãs podem contar para nós nesse período que as irmãs vivenciaram dentro de casa, com os pais, com os irmãos, como jovem na casa do Senhor? Irmã Josélia. Irmãos, eu tenho um privilégio, como eu já falei ao senhor, na Estrada do Abrigo, antigamente é a Estrada do Abrigo, agora mudaram os nomes, né? Mas eu fui criado ali, aprendi a jejuar, criança ainda, indo para o círculo de oração em Cavaleiro, que na Estrada do Abrigo não tinha círculo de oração de criança, e minha mãe mandava a gente tudinho, uma fileirinha de... A gente aprendeu a jejuar no círculo de oração, me casei na igreja, na Estrada do Abrigo, fui batizada em Cruzilhada. Eu tive o privilégio, e quem tomou minha profissão de fé, e quem me casou também foi pastor Leôncio, que naquele tempo chamavam Lucas, né? Pastor Leôncio, pastor Dário, pastor José Amário. E essa foto está bem velhinha em casa, guardada, mas eu tenho o maior ciúme, porque é um marco da igreja. E meu privilégio é muito grande. E o que eu aprendi mais foi depois que eu casei, a minha experiência veio mais com a minha família. A minha família foi quem chegou. Quando eu tive a minha terceira filha, ela foi atingida com a meningite. E os médicos desenganou, aí eu aprendi a orar mais ainda, que eu orava porque tem um momento de a gente fazer para Deus e tem um momento de a gente estar com Deus. Aí eu aprendi a estar com Deus. Eu tenho um momento com Deus e um momento para Deus. Interessante essa colocação, né? Porque o momento que a senhora teve com Deus foi o momento da infância. Indo jejuando, lendo a palavra, participando. Se preparando, é quando veio o momento agora
Eu só Interessante. eu só com Deus. E minha filha foi desenganada do médico. E o médico disse, não vai andar, não vai falar, deixa Deus fazer o que quer com ela. E eu intercedendo. E minha mãe disse assim, minha mãe dirigia o ciclo de oração. E minha mãe disse, Senhor, botou a mão sobre a menina, se for para a honra e glória do teu nome, mostra aos médicos que tu és o Deus dos crentes. A minha mãe disse isso, ela tinha mandado eu para casa e minha mãe ficou com ela. A menina fez, E essa menina hoje está dirigindo um coral lá em Belo Jardim. A menina que não ia falar, que não ia cantar, não ia andar, está em Belo Jardim com o coral El Shaddai. E quando eu vejo isso, Glória eu me a Deus, alegro. claro. Aí me alegro ao momento que eu passei de jejum nos pés do Senhor por ela. E vejo agora ela lá, trabalhando, dando fruto. E quando ela foi para lá, casou-se, o marido foi trabalhar lá e ela foi para lá e disse, minha filha, olhe, pegue no peso, não faça peso. Isso. Porque tem crente que faz peso. Tudo vai para pastor, tudo vai para o presbítero. Não, a gente tem que pegar no peso, não fazer peso. E para a honra e glória de Jesus está lá a Cléber e a Cláudia, lá em Belo Jardim, trabalhando com o pastor Edivaldo e a irmã Iraci, os pastores já por lá. E quando eu vejo aquilo, eu lembro. Eita, Jesus, foi tu que fizesse. Quando eu vejo ela regendo o coral, foi tu que fizesse. Aliás, as duas minhas filhas, a Gilgrace também, desenganada do médico, e está aqui dirigindo o coral Monte das Oliveiras, aqui no Templo Central. É minha maestrina. A minha filha hoje é minha maestrina. Glória a Deus. Mas foi tudo na base da oração. Oração. Tudo desenganado dos médicos. Essa outra também foi desenganada, né? Desenganada, a Gilgrace também. A Gilgrace foi lindo. Quando ela lá também, o médico chamou meu marido, dizendo, ela está com pneumonia. E naquele tempo, a comissão, a dirigente, que era minha mãe, mandou duas enfermeiras, né, Júlia? Enfermeira. Duas enfermeiras. Chegou lá, a irmã olhou para ela assim e disse, vai morrer não. Essa aí lá nasceu para o louvor. A área dela é o louvor. Glória a Deus. E se eu morrer, você vai dizer, bem que Calado disse, que o nome da irmã era Maria Calado. Aí vocês vão dizer, bem que Calado disse. E quando eu vejo ela reger o coral e eu cantando, eu disse, bem que Calado disse. Calado está com o céu. Calado falou nesse Calado dia. falou. E tá minha É o único filha, calado que fala, né? Calado que fala. As duas filhas, mas foi um preço da oração. Glória a Deus. As minhas experiências foi mais em casa. Aí depois da minha velhice, foi que chegou a igreja. Mas para continuar. Sim. Mas a Bíblia sede firme e constante. Constante. Sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que o nosso trabalho tem uma recompensa. Que maravilha. Porque tem crente que é firme, mas não é constante. Já olhou isso, não é, Gil? Tem irmãs que só chegam perto da festa. Tem irmãs que vêm quando quer. Mas tem aquelas pioneiras, como eu falei, que eu posso contar com ela, e é constante. É firme e constante. No ciclo de oração que eu trabalho, tem uma de 85 anos, né? Irmã Alberice. Irmã Alberice. Quando ela chega, eu digo a essas meninas, não é? Afaste o banco que lá vem ela. Com a bengalinha. A gente já sabe quem era, a época da bengalinha. Afasta o banco. É o cantinho dela, ninguém toma aquele cantinho dela. E a gente afasta o banco e ela passa para lá, passa o dia todo com a gente. Vai em casa almoçar, que ela mora perto. Mas pense, uma pessoa constante. É constante. E tem outros também, né? Mas pela idade, irmão Berice é uma benção na vida da gente. Gil trabalhou com ela também, não foi, Gil? É firme e constante. Constante. É. Que bênção, né, irmã? Experiência com o Senhor. E a senhora também, eu sei que a senhora está aí com o coração fervilhando aí para contar as bênçãos. Eu estava no ciclo de oração lá em Vale Verde, quando eu dirigia, antes de agora, dessa Avenida 1. E a gente estava orando, foi de manhã. A gente estava orando e tem tanta gente incrédulo que não quer Jesus, mas quer oração, né? E eu estava orando e, de repente, bateram em mim. Tem uma senhora ali te chamando. Aí eu fui lá. Aí, quando eu chego lá, ela encostada assim na parede. Ela e outra pessoa, a pessoa mais distante e ela mais para cá. Aí ela disse,
Irmã, eu queria que a senhora fizesse uma oração por mim, que eu estou muito aflita. Eu disse, a senhora é crente? Ela, não. Eu disse, bem, dobra o seu joelho aqui. Olha, Deus é maravilhoso. Aí, dobra o seu joelho aqui. Ela dobrou o joelho, chamei as meninas, que foi de manhã, na parte da manhã. Eu disse, vamos fazer... gente, né? Na comissão é pouca. Eu disse, vamos fazer uma oração agora por esta senhora. E crendo que Deus vai trazer ela novamente para ela agradecer. Vocês crêem? Eu disse para as meninas. As meninas, creio, irmã, creio. Então, vamos levantar a mão para o céu e vamos orar. Porque ela, quando ela procura a igreja, porque o caso não é leve, né? É. E nós oramos e sentimos que Deus estava ali ouvindo. E ela foi embora, eu disse, vá tranquila, calma, viu? Muita calma. Se a senhora veio em busca de socorro, se tranquilize, porque o socorro vai chegar. Aí ela foi embora. Não era crente. Aí passou uma semana, 2, lá vem a mulher de novo. Aí quando nesse dia ela veio de tarde, aí me chamando, aí eu fui. Boa tarde, tudo bom? Como é que a senhora está? Estou bem, já estava com outro aspecto. Aí eu disse, e aí? Ela disse, irmã, aquela oração que vocês fizeram. Glória a Deus. Olhe, Deus me deu a vitória que eu vim buscar aqui. Amém. Veja mesmo. Deus me deu a vitória que eu vim buscar aqui. Eu disse, glória a Deus, a honra é para Deus. Agora a senhora vai entrar e vai assistir o Eu identifiquei, eu disse assim, venha cá e sente aí que a senhora vai assistir o trabalho. Aí ela disse, não, eu vou. Aí entrou, já era de tarde. Aí, mas a gente ainda estava orando, né, às 2 horas, depois do almoço. Aí quando terminou, ela ficou lá sentada a tarde todinha, eu lancei o convite, porque tem gente que é muito duro, né, do coração, né? Aí eu lancei o convite, tudinho, aí ela dizia a mim, depois. E eu sei que eu saí de lá e não avistei mais a senhora, mas Deus deu vitória a ela. Sim, e ela veio e testificou, né? Busca, né? Que maravilha, né? É. Meus queridos irmãos, a gente está aqui já conversando e tem muita coisa, as irmãs estão com o coração aqui cheio de bênçãos para contar para nós das respostas às orações, mas nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns minutos, amém? Não saia daí, ou se sair, volte logo, porque o programa Intercessão hoje tem muita coisa de Deus para nós, amém? Estamos de volta com o programa Intercessão. Estamos falando sobre testemunhos da intercessão. Estamos entrevistando aqui, conversando com as irmãs Gilzele e a irmã Gilzélia. Gilzele e Gilzélia, né? Ambas dirigem Círculo de Oração na área 65. Você que chegou agora, só para deixar você informado, né? As nossas irmãs têm contado aqui as bênçãos que Deus tem feito através da oração, né? A irmã Gilzélia, ela estava contando alguns feitos que Deus operou e ela, aqui nos bastidores, ela tem contado para a gente que Deus também operou milagres na vida da sua avó, né? quando viveu com a sua avó em casa solteira, e tal. E interessante, irmã, a senhora compartilhar com os nossos irmãos, porque é importante saber que Deus ainda é o mesmo que opera milagres. Né? Porque tem muitos jovens também que estão conosco e precisam saber que a oração também dos jovens é importante em relação aos seus pais. Então, fica à vontade para compartilhar este milagre. Pronto, eu vou continuar, né, falando sobre a cura da minha avó. E a gente era solteira, eu e minha irmã, e nós se reunimos e oramos. E Deus, Ele foi tirando aquele vermelhão da perna da minha avó e os inchaços. Porque os irmãos, a gente estava nos bastidores aqui, os irmãos não viram, né? Que a sua avó ela tinha um problema sério. Ela tinha problema de erisipele e teve uma crise muito forte e ficou de cama, a perna muito inchada, muito vermelha, já bem enrosticada assim. E a gente ficou muito preocupada. E o nosso remédio foi orar, né?
porque já botava muito remédio e tomava também. Mas a nossa solução foi correr aos pés do Senhor. E Deus, Ele fez, porque Ele faz, não é? Quando a gente recorre a Ele, eu sempre digo que Deus é o meu médico. Eu não condeno o médico, mas também não vou muito a médico. Tudo que eu sinto, eu corro logo ao Senhor. Agora, se Deus disser, vai para o médico, aí eu vou. Entendeu? Mas enquanto eu tiver, eu digo, Jesus é você, vem cá, Jesus vem cá. E Deus tem, até hoje... Está funcionando. Até hoje, Deus tem me ajudado. Né? E eu louvo a Deus por isso, porque Deus, Ele sempre ouve as nossas orações. Né? Eu tinha uma dor de cabeça muito grande, já casada, mãe de filho, pode sim. Casada, mãe de filho. E eu tinha uma dor de cabeça muito grande. Quando eu comecei, ia para o ciclo de oração e eu vim tempo de morrer com a dor de cabeça. E nesse período eu fui vice-secretária de um ciclo de oração. E eu ia para o ciclo de oração, só Deus sabia como eu ia e como eu vinha. E tinha a secretária, né, do ciclo de oração, ela dizia para mim, Gil, vai para um médico, vai para um médico. Mas eu tinha medo de ir para um médico dizer que eu estava com câncer na cabeça, entendeu? Aí eu disse, não, vou não, Deus não é médico dos médicos, então ele vai, se eu morrer, eu morri, se ele quiser que eu fique bom, eu fico. E quando foi um certo dia, Jesus falou na igreja, no ciclo de oração, e disse assim, tu vais procurar a dor de cabeça e não vai encontrar. E tá certo. Aí eu comecei ali, mas confiando na palavra, não é? Que a gente tem que confiar, viu? Só recebe se confiar. Com certeza. Deus, Ele fala, Ele se responsabiliza pelo que Ele fala, mas também eu só recebo se eu confiar nele, não é? E Deus, e comecei, aí fui vice-dirigente, fui dirigente e não me lembrava mais da dor de cabeça. Não sentia mais. E não me lembrei. E quando foi um certo dia, eu disse, meu Deus, eu não sinto mais aquela dor de cabeça que eu sentia tão brava. E eu não sinto mais. Jesus me curou. E Jesus me curou. Aí pronto. Foi uma cura divina que Deus fez comigo. Porque eu tinha na mente que eu estava com câncer na cabeça. Da dor de cabeça. Dor que era constante, muito, né? Constante e muito grande. Eu tomava medicamento e me deitava para a dor de cabeça passar. Me acordava com a dor de cabeça. Eu saía para ir para a igreja com dor de cabeça e voltava ainda porque a zoada, né? A gente louvando, os irmãos falando, a quintura do sol. Aí, mas eu chegava, só Deus sabia como eu chegava. Mas a palavra disse, tu vai procurar e não vai encontrar, não? Aí Jesus disse, tu vais procurar e não vais encontrar. Nosso Deus é o mesmo. E Deus é lindo, Deus é maravilhoso, meu Deus. Eita, glória a Deus. E a irmã vivenciou também outros milagres dentro de casa, com a família? Muito, irmãos. Uma coisa que o povo procura pouco é a unção. E unção não se oferece, unção se pede. Isso. Se sente, né? Sente. E eu estava sentindo mal em casa. E chamei o pastor, pedi o pastor, né? Mande uma pessoa me ungir. E meus filhos olhando para mim, eu no sofá, e querendo ir para a UPA, eu não vou para a UPA não, eu vou, depois da unção. Aí meu filho que está desviado, disse, quando a gente adoece, ela quer levar a gente direto. Ela disse que doente não se manda isso mesmo, ela agora vai, eu não vou não, vou depois da unção. Foi no tempo da pandemia, e o pastor estava fazendo enterro de todo mundo, era enterro, morria fulano, morria coitadinho do pastor Marcelo. E ele nada de chegar, Jesus manda pelo menos ele mandar uma pessoa, mas ele queria vir. Quando ele chegou, não se pode, eu estava junto dela, a gente sempre fica junto. Eu disse, Gil, está notando alguma coisa em mim, não foi? Aí eu disse, foi um negócio diferente aqui, subindo e descendo. E foi me dar a oportunidade, eu disse assim, lá em casa todo mundo teve a Covid, mas eu não tive e nem vou ter, porque a palavra tem um peso. E me achei doente, mas não foi a Covid não. O pastor veio me ungir. Quando o pastor veio me ungir, eu disse, pastor, eu vou morrer, eu estou indo embora, mas na cerimônia pode dizer que não foi Covid, porque eu não disse lá que
que todo mundo teve Covid em casa e eu não ia ter, não tive mesmo não. E não foi Covid não. Depois da unção, aí me levaram. Mas já foi de noite, viu? Já foi de noite, me levaram. Chegou lá o médico, vai transferir. Eu digo, não vou não. Chamaram meus filhos, vai não. Vim para casa. Fomos para médico particular. Para encurtar, quando chegamos, me viraram pelo aviso, de todo tipo de exame. O médico disse, dona Gisela, a UPA estava certa. Era para a senhora sabe que teve muito mal? Eu disse, teve. Olha, a sua fé é muito grande, viu? Nas suas preces, ore por mim. Mas foi o poder da unção. E a fé, né? É crer. Ele foi aquele Jário. O pessoal, não, está morrendo, mas está morta. Jário, crê somente, não tema. E a gente não tem que viver nem a palavra, irmão? Isso. E foi com muita ousadia, eu disse, eu nem tive, nem vou ter. Tudinho lá em casa teve Covid. Ficaram sem gosto, e meu filho foi internado, e meu outro filho foi internado, e eu com 70 anos, eu estava com 69 nesse tempo. Nem tive, e eu ainda digo, nem vou ter. Amém. Porque eu não sou oradeira não, viu? Mas oro um pouquinho. E tudo lá em casa é unção. Pastor, eu não sei se é certo esse negócio. O senhor vai me explicar agora. No meu tempo de criança, minha mãe só deixava a gente ir para o médico depois da unção, depois de 24 horas. E eu cresci com aquilo. Cresci com aquilo. Se foi errado, foi um erro bom. O tempo, né? Fé. Diz que quando a gente toma uma vacina, né, o médico diz assim, ó, dá um tempinho aí para ver se vai ter alguma reação e tal. É interessante. E minha mãe disse assim, depois que a gente recebe a unção, só pode ir para o médico depois de 24 horas. E eu segurei aquele negócio. Eu só fui para o médico no outro dia. Sim. Eu disse, pastor Marcelo, o senhor fazer a minha cerimônia, mas pode dizer ao povo que não foi Covid, porque eu disse lá no simpósio de doutrina que não ia ter Covid, e nem tive, nem vou ter. Eu ainda seguro, eu não vou ter ainda. nem vou ter nunca. E é interessante, né, que o médico ele percebeu a gravidade do problema e viu que Deus operou o milagre na sua vida, né? Operou o milagre, né? Interessante. Tanto é que ele pediu oração por ele. Né? Ele disse, como é importante. A sua fé é muito grande. Interessante que irmã Gisele, né? A senhora abriu uma porta aí muito séria, que muitos crentes têm se esquecido dessa realidade, que é o pedido para o Senhor ungir. Né? E é bíblico, né? A Bíblia diz, está entre vós alguém, né? Somos presbíteros, orando com azeite em nome do Senhor, né? E é interessante que Deus tem operado milagre através da unção. Da unção. Né? Mas a irmã se lembra de mais algum testemunho em casa? Me parece que a senhora, antes de conversar aqui, a senhora me lembro. Deus operou milagre também na sua família, né? Tem dois, com meu esposo e com meu filho. Meu filho tinha uns 6 anos, tinha uns 8 anos mais ou menos. E ele adoeceu de madrugada, de noite. E sempre a gente que é mulher, a gente tem mais, né? Toma mais à frente das coisas, né? E dei remédio, tudo tinha um medicamento, ele veio para minha cama e ficou lá, e nada, e piorando, e anoitecendo, e a noite passando, aí eu disse assim, Paulinho, que é meu esposo, eu disse, olha, vamos orar para Deus repreender esse mal, a gente não sabe o que é, mas vamos orar de face no pó. Eu me deito aqui, tu te deita aí no chão, no pé da parede, na parede do meu canto, né? Aí ele se deitou lá e a gente deitou aqui. Eu me deitei aqui. Aí a gente começou a orar. E meu menino em cima da cama, se queimando de febre. E a gente começou a orar, pedindo a Deus que Deus fizesse a vontade dele, que Deus curasse, que Deus viesse, que Deus socorresse. As orações de clamor, né? E quando a gente se levantou da oração, meu menino estava dormindo. E de manhã amanheceu bom. Glória a Deus. E do meu esposo adoeceu. Aí foi para o médico. Aí quando chegou lá, tudo, exame, essas coisas, né? Aí o médico disse assim, duramente para ele, disse, o senhor sabe que o senhor está com câncer? Aí ele disse, ficou assim olhando para o médico. Aí ele disse, o senhor está canceroso. Aí, vou fazer o quê? Tá certo, aí o senhor vai ser cirurgiado. Aí tá certo. E eu fiquei ali naquela, né, angústia. Tá certo. Aí eu esperar fazer os exames, aí quando menos espero o chamado, fomos para o hospital.
Internou-se, tudinho. Aí, a primeira internação, não se operou. Veio para casa. Aí, já aguarde que a gente vai lhe chamar de novo. Já estava pronto para ir para a sala de cirurgia, viu? Com a roupa, com tudo, já tinha tomado medicamento e tudo. E eu orando, Jesus, vem cá, meu Deus, tenha misericórdia. Aí, quando foi na segunda vez, eu sou muito assim, irmão, isento de hospital. Não gosto muito de estar em hospital, mas eu fui, né? O marido está lá, a gente tem que ir, né? Aí eu cheguei lá, tudinho, ele já estava pronto, com a roupa, já tinha tomado medicamento, já estava lá tudo certinho. E eu fiquei sentada assim, mais distante um pouquinho, e assim olhando e pensando na vida, não é? E eu vim para a porta da enfermaria. Quando eu chego na porta, aí eu vi aqueles homens que iam fazer a mesma cirurgia, passando, com aquelas bermudas, com aquelas sondas, com aquela bolsa de lado, sendo carregado pelos outros. E eu olhei assim para os dois senhores que passaram e eu disse assim, no meu pensamento, eu nem abri a boca. E eu disse assim, Jesus, tu vai deixar minha esposa assim? Como é que eu vou fazer a tua obra? Eu vou ficar presa, Deus. Eu disse desse mesmo jeitinho. Eu vou ficar presa, Senhor. Porque quando ele voltar do hospital, vai ficar nessa situação. E o médico anterior, na primeira internação, o médico levou a gente, outro médico, foi o primeiro médico, ele levou a gente para uma sala, eu e meus filhos, e ele contou todo o procedimento da cirurgia depois. Contou tudo. Disse, olha, vai ser assim, o senhor vai passar por isso. Falou com meu filho, com minhas filhas, comigo. E explicou tudo, muito legal o médico, o primeiro médico. E o médico até aí não tinha dito que meu esposo estava com câncer. Quando foi na segunda internação, foi outro médico, que foi esse médico que chamou, que disse que ele estava com câncer. E meu esposo ficou muito tranquilo, ele disse, eu vou fazer o quê, né? Seja feita a vontade de Deus. E foi quando foi internado pela segunda vez e chegou essa oportunidade de eu falar com Jesus ali naquele hospital. Eu assim, olhando os homens passando e conversando com Deus na mente, não abri nem minha boca. Eu disse, Deus, eu vou ficar detida, eu vou deixar de fazer a tua obra, porque eu vou ter que cuidar dele, não é? Irmão, aí eu voltei, me sentei no mesmo canto que eu estava sentada. Não deu não deu nem 20 minutos. Aí chegou um enfermeiro, aí disse, seu Paulo, o senhor não vai se operar. Olha, foi tão rápido, o senhor não vai se operar. Aí o médico veio, o médico disse, olha, seu Paulo, o senhor não vai se operar porque está faltando anestesista. E tinha anestesista lá. Que eu tenho uma cunhada que trabalha nesse hospital e ela disse que tinha anestesista lá. O senhor não vai se operar porque não tem anestesista e a gente suspendeu a sua cirurgia. Aí ele, tá certo, tá bom. Vamos arrumar as malas e vamos voltar a segunda vez, né? Ventilador, travesseiro, lençol, tudo. Aí nós voltamos para casa até hoje. Meu esposo não sente nada. Os amigos dele, quando ele comenta, fica assim, abismado e diz assim, meu Deus, a pessoa que tinha problema de câncer trabalha na obra, não é? Foi o preço da chamada. A ser diácono. Hoje ele é diácono. Hoje ele é diácono. Trabalha na o preço obra, da chamada. trabalha para si próprio, não é, Gisele? Gisele conhece ele, muito E o animado. problema desapareceu. Faz meu Desapareceu serviço. o problema. Coisa maravilhosa, né? A intercessão. Aí eu digo, vale a pena ou não? Vale, com certeza. A gente está ali. Eita, maravilha. Como é bom, né? Pastor, não é Poder- fácil orar, não. não é Não é muito não, fácil. nem é para todo mundo, né? É fácil, não. Drobar o joelho é fácil.
Mas, às vezes, eu dobro o joelho. Eu fico clamando o sangue de Jesus. Porque o povo clama o sangue de Jesus com tudo, né? Mas tem momento que a mente da gente vem coisas que a gente... Aí a gente tem que clamar o sangue para aquilo sair, para poder se ligar com o céu. Com certeza. Tem gente que diz, não, eu oro 24 horas, mas não é fácil não. Dobrar o joelho é fácil. Mas interceder, falar, ficar a sós com Deus, não é fácil não. É uma batalha espiritual. É uma batalha, né? é uma batalha. Mas, minhas irmãs, que coisa boa, né? Nós estamos aqui vivenciando e já está quase terminando o nosso programa. Olha que coisa, né? Mas nós temos ainda aqui uma pergunta que gostaríamos de compartilhar com os irmãos. A gente sabe que a vida de um intercessor é envolvida na obra e a intercessão é um dos grandes fatores que fazem a obra se mover. Quais os principais momentos em que a intercessão foi um fator crucial nas experiências dos ciclos de oração que as irmãs cooperaram? Eu sei que a senhora já citaram algumas, mas tem outros aí que as irmãs podem compartilhar. Fiquem à vontade. Fala, Gisele. Ultimamente, eu aperreado porque Jesus não está batizado com o Espírito Santo, não tinha batizado. E a gente só vê nos congressos de jovem e eu fico aperreado com aquele negócio. E por que aqui não? Mas está muito diferente o ciclo de oração. Só chega, ninguém chega mais pedindo para Jesus batizar, para pedir os dons. Que antigamente se levantava, não era? E dizia, vamos orar para... Eu quero que a igreja ore para Jesus me dar meus dons, para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Chega mais não, irmão. Hoje só chega bilhete. Ninguém pede, de mulher deixando marido, marido deixando mulher, filho entrando nas drogas. Está muito difícil o tempo hoje. E eu fiquei numa batalha, fui em jejum, ciclo de oração. Disse, Jesus, cadê o batismo, Senhor? Só é nos congressos de jovem. E eu fiquei com que inveja disso? Deus, eu quero vir aqui também. Eu quero ver, quando foi um dia, não tinha quase ninguém de oração. Eu disse, havia ser Raquel. Raquel, ninguém vai falar hoje, a gente vai orar a tarde todinha, Jesus batizar. Quem não é batizado aqui? Todo mundo é batizado. E agora? E agora, Zé? A gente vai orar. Aí eu pergunto, ô moço, você é batizado? Ele disse, não, eu aceitei domingo. Eu disse, vem cá, meu filho. A gente tem que ter ousadia, pedir ao Senhor ousadia. Sim. Se crer e verás, não é isso? Aí vem cá, meu filho, comissão. Levanta a mão para o céu. Raquel fica aqui, terei Cida, botei umas irmãs, vem cá, vamos botar a mão na cabeça desse rapaz. Mas, minha gente, o rapaz botou para chorar. Botou para chorar e botou da glória. Quando foi daqui a pouco, o rapaz começou a falar línguas estranhas. Eu digo, cuidado, viu? Lá não é batismo, não. Não é lá não. Vê se a língua dele enrolou. Vê se a língua dele enrolou. Não é enrolar, é falar a língua, né? Falaram língua, né? Tem que falar. Vê se fala. Não, cuidado, não é lá não, porque tem batismo. Não, lá não é batismo. Mas, irmão, foi uma tarde de batalha. Mas Jesus batizou. Falou em línguas estranhas. Ele saiu falando línguas estranhas. Chegou terminou o trabalho, o rapaz lá falando línguas estranhas. Maravilha, né? Jesus batizou. Aí, se creres, verás. Não chega mais não está muito diferente o ciclo de oração, irmão. Não pedem não, mas não. O pessoal só chega agora depois de 2 horas, só chega mais para ver a palavra, mas para orar de manhã, se conta as pessoas. A gente paga um preço. E glória a Deus pelos que chegam, né? Porque glória a Deus pelos que chegam. De manhã tem alguém orando, né? Através da intercessão desses poucos. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. E a gente vê que funciona, né? Porque o Senhor Jesus sempre chamava Pedro, Tiago e João para estar com ele, né? Geralmente tem aqueles momentos difíceis, porque orar nunca foi fácil, como a senhora disse. Mas, glória a Deus, que aqueles que levam a sério, e por conta destes, Deus tem feito coisas grandes. Eu gostaria de falar também sobre algum testemunho também no ciclo de oração. Pronto, a gente estava no ciclo de oração e estava uma benção. Graças a Deus, eu digo que não sou eu, é Jesus, né? Que a obra é dele. Eu estou ali pela misericórdia e a direção é dele, né? E a gente estava lá, estava muito, muito bom mesmo, e de repente entrou 2 mulheres, crente, elas eram crentes. E elas entraram e se sentaram lá, e não deu 10 minutos, Deus renovou todas as 2. Renovou todas as 2, elas pularam, falavam toda a língua, aí Jesus me renovou, gritando, Jesus me renovou, Jesus me renovou. E a igreja, né? E Deus fez uma cura divina faz uns 15 dias de uma irmã lá, que é muito doentinha, muito doente, chegou na igreja se arrastando. E Deus, de tarde, no círculo de oração, Jesus curou essa irmã. Zilma? Não.
Zilma? Nada, não. É Lúcia. Lúcia, que a esposa dela é bem moreninho, que mora lá do outro lado. E Jesus curou ela de uma enfermidade muito grande. E ela agradeceu. E depois Deus começou renovando de novo. E eu sei que Deus tem feito maravilha no trabalho, né? Até aqui, porque eu não digo, eu mesmo, eu estou aqui pela misericórdia, né? Eu estou agarrada com Jesus. Eu estou agarrada com Ele e dizendo, vem cá, Senhor, tenha de misericórdia. E Deus é quem faz a obra, né? Deus é quem faz, Ele é quem batiza. Eu incentivo muito as irmãs, os irmãos a pedir oração para se batizar com o Espírito Santo, que é muito bom, né? É um renovo excelente, né? Nas nossas vidas. Mas Deus tem operado, viu? Deus tem operado no trabalho e eu estou feliz. Que maravilha, né? Meus queridos irmãos, a gente já está chegando no finalzinho, faltam uns 5 minutos para a gente concluir todo o trabalho, mas assim, qual a recomendação que as irmãs poderiam deixar sobre o poder da intercessão em nossas vidas? Irmão, vamos começar pela irmã Gisele, né? O versículo que eu dei, orar sem cessar. Orar sem cessar. Ore sem vontade. Mas não estou com vontade de orar, mas dobra o joelho. Fica lá sem vontade, que a vontade vai chegar. É esforço, irmão. É esforço, tem que se esforçar. É esforço, não é fácil, não. A senhora falou sério, né? A Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. Tomado à força. Muitas vezes, uma vez eu perguntei assim, o outro pastor que saiu, ô pastor, o senhor já se achou assim, ir para a igreja sem graça? Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou falar quando terminar a oração? Meu Deus, saí mesmo sem nada mesmo. Mas na palavra dele está escrito, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu saí por ali, Jesus, o que é que eu vou fazer ali hoje? E Jesus disse que mas foi o melhor dia. Ele enche, né? Isso. Mas foi o melhor dia. Chegou lá, conheceu aquela coisa suave. Não foi muito movimento, não. Uma gemia do lado, outra gemia de outro falava a língua. E aquilo, eu fiquei ali, né? Fui me envolvendo, né? Me envolvendo. Jesus, eu estou na frente do teu trabalho. Vou trazer o Espírito Santo. Jesus, misericórdia de mim. Oxe, quase que eu não parava de falar. Mas nem até hoje vexei. Eu não vi nada, sem nada. Porque a gente não tem nada mesmo, né? Mas tem dia que a gente vai com vontade de falar. Mas tem dia que a gente dá vontade. Vou dar oportunidade a fulano apertando aqui. Mas nesse dia, eu cheguei em casa rouca. Glória a Deus, né? Quando eu cheguei em casa, a menina, meu filho vai me buscar, né? Aí ele para o carro, quando eu... Mãe, aí já sei, foi poder, foi fogo. Quando a gente Paulo diz, né? Quando eu penso que estou fraco, estou fraco. Ore sem vontade, porque a vontade ela chega. Vai chegando, bote a mente, ligue um pouquinho, que ele desce, irmão. Que maravilha. Ele manda, o Espírito Santo, o Consolador, não deixa a gente só, não. Glória a Deus. E o segredo de Deus também é a gente esperar, né? O segredo de Deus, eu sempre digo às meninas que Deus, Ele, quando promete, Ele dá uma receita depois, para você seguir aquela receita que Ele lhe deu. Deus não diz assim, eu vou lhe abençoar, pronto, né? Jesus disse, eu vou lhe abençoar, tu vais ver o que eu vou fazer. Mas depois Jesus diz, faça assim, faça assim, faça assim, né? E a gente tem que seguir a direção, a orientação do que Deus mandou a gente fazer. Aí já diz, desça, vá ao vale, bote a cara no pó, né? Não é isso que Deus diz? Bote a face no pó, clama a mim, que eu vou te responder, e tu vais ver o que eu vou fazer lá na frente. Tudo isso é a intercessão, não é? E a confiança que nós temos em Deus. Amém. Se eu não tiver confiança em Deus, para que eu dobrar meu joelho? Se eu não tiver confiança em Deus, não é? Eu tenho que ter primeiro confiança nele, de que Ele é grande, de que Ele faz, de que Ele pode, que Ele é soberano. Ele é sobre todas as coisas. Não há ninguém nesse universo maior do que Deus, não há. Então é isso que me faz ter essa força de buscar ao Senhor e ver Deus operar. Amém. Eu quero ver, eu digo, Jesus, eu quero ver tu operar. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque eu creio e confio em ti.
E eu sei que tu faz, não é? Glória a Deus. Que maravilha, né? Meus queridos irmãos, nós estamos vendo aqui testemunhos que as nossas irmãs têm contado, o que Deus fez e o que Ele ainda continua fazendo, porque Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós queremos agradecer, né, a nossa irmã Gisélia e a nossa irmã Gisele, maravilha, né? Pelo privilégio de estar hoje conosco aqui no programa Intercessão. Amém. Creio que os irmãos em casa têm sido muito abençoados e esses testemunhos que as irmãs contaram, realmente, eles vão trazer um renovo na vida dos irmãos e estimular a fé para continuar crendo que Deus faz o que ninguém pode fazer. Chegamos ao final do programa e gostaríamos de deixar as irmãs à vontade aí para trazer as suas palavras, considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundo ao nosso pastor, Ailton, né? E ao nosso coordenador, a nossa irmã Bárbara, e também ao senhor, né? De estar se dando essa oportunidade a gente aqui de estar falando. E quero agradecer também a comissão que eu trabalho, né? Porque até aqui Jesus tem nos ajudado, né? Nada eu faço, nada eu posso e nada eu sou, né? Tudo é Ele. Deus faz todas as coisas, né? A soberania é dele, não é minha, né? E eu louvo a Deus por isto, porque o Senhor, Ele tem nos dado este privilégio de estarmos aqui, dizendo os feitos dele, o que Ele tem feito, né? Porque coisas grandes Jesus tem feito e fará. Ele nunca deixou de ser, nem vai deixar de ser o que Ele é, né? Amém. E eu agradeço as meninas e estou feliz com elas. Glória. Amém. Amém. Irmã Gisele, eu agradeço primeiramente a Deus, segundo o pastor Ailton. Eu oro por isso aqui, eu oro por vocês, pelos que estão no bastidores, que ninguém nem vê, né? Quem trabalha por trás dos bastidores. Isso. Mas eu sempre estou orando, eu sei que toda a comissão, né? Agradecer ao pastor Marcelo, evangelista Marcelo, irmã, esposa, a minha família que está me escutando, o meu filho, volta para Jesus, vice Gleidson. Gleidson, Jesus te ama e tem dado livramento. Vem embora, meu filho, só tem um que está longe, né? Tem 4 na casa do Senhor, mas o que eu estou chorando agora é por esse Gleidson. Mas tu vai vindo, vai, filho, vem embora, aceita Jesus. Ele perdeu um filho agora há pouco, de repente, um menino com 15 anos, e desde que ele perdeu esse filho, que ele está, remédio, de médico direto. Está direto no médico, mas eu creio, meu filho, que é Jesus falando contigo para tu vir. O teu filho aceitou Jesus lá em casa. O teu filho andava com a vovó, eu dobrava o joelho, o teu filho dobrava comigo, e tu vem embora enquanto é tempo. E todas as comissões por onde eu passei, tem muita gente escutando a gente, e a gente está aqui, viu, gente? Dizendo que Jesus é grande e Ele faz e vai continuar fazendo. Agora tem uma coisa, ore. Jejum, porque o segredo está em orar e jejuar. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Chegamos ao final, vamos estar orando, agradecendo a Deus, né? De irmã Gisele, para fazer uma oração. A gente não pode orar muito, porque realmente o tempo já foi o tempo esgotou. Mas vamos orar pelos nossos irmãos que estão em casa, fazendo seus pedidos de oração. Vamos estar apresentando ao Senhor. Fique à vontade. Senhor Jesus, te agradecemos por este momento de estarmos aqui. Abençoa esse trabalho, continua com a tua mão estendida, abençoa os teus servos que aqui trabalham. Pai, aqueles que estão do outro lado, que não podem chegar aqui, dê uma bênção neste dia, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, leva-nos em paz, abençoa o pastor, abençoa os missionários, abençoa o teu povo na face da terra. Deus, te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, contamos com a vossa audiência no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com o programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.